Mamãe falava muito sobre a cidade, disse Harry, soltando um suspiro. Ela pensava em abrir uma loja. Ah, é? O xerife Jones observou atentamente com os seus olhos verdes de gato. Ora, mas para isso é preciso ter dinheiro, não é? Ela tem aqueles acres do pai dela, falei. Sim, sim, disse o xerife sorrindo timidamente, como se tivesse se esquecido dos acres. E talvez seja melhor assim. Melhor é morar em terra deserta do que com uma mulher briguenta e de mau gênio. Provérbios. Está feliz que ela tenha ido embora, filho? Não, disse Harry, e lágrimas transbordaram em seus olhos. Abençoei cada uma delas. Calma, calma, disse o xerife Jones. E depois de oferecer esse consolo superficial, ele se abaixou com as mãos apoiadas nos joelhos gorduchos e olhou embaixo da cama. Parece que estou vendo um par de sapatos femininos aqui. Um pouco velhos até, do tipo que seria bom para andar. Você não acha que ela fugiu descalça, não é? Ela levou os sapatos de lona, falei, foram esses que sumiram. Os sapatos tinham sido liquidados mesmo. Aqueles verdinhos que ela usava para cuidar dos jardins. Eu havia me lembrado deles pouco antes de começar a encher o poço. Ah, outro mistério resolvido. O xerife puxou um relógio de prata do bolso do colete e viu as horas. Bem, é melhor eu me apressar. Tempus fugit, sem parar. Atravessamos a casa novamente. Harry, atrás de nós, talvez para enxugar as lágrimas sem ninguém ver. Acompanhamos o xerife até seu sedã Maxwell, com a estrela na porta. Eu estava prestes a perguntar se ele queria ver o poço, e até mesmo sabia o que iria dizer, quando ele parou, olhou para o meu filho com uma gentileza assustadora e falou. Eu conversei com os Coulter. Hã? Disse Harry. É mesmo? Como falei, atualmente tenho que parar em cada moita do caminho, mas tento usar um banheiro sempre que tem um por perto, acreditando que as pessoas mantêm tudo limpo, e eu não tenho que me preocupar com vespas enquanto espero meu camaradinha acabar de regar. E os Coulter são gente limpa, e tem uma filha bonita também. Ela é da sua idade, não é? Sim, senhor, disse Harry, levantando só um pouco a voz no senhor. Você tem uma queda por ela, acredito. E ela por você, pelo que a mãe diz. Ela falou isso? Perguntou Harry, soando surpreso, mas também feliz. Sim. A senhora Coulter lhe disse que você andava chateado com sua mãe e que Shannon lhe contou algo que você contou para ela. Eu quis saber o que era e ela disse que não lhe cabia falar, mas que eu podia perguntar a Shannon. Então, foi o que eu fiz. Harry olhou para os pés. Eu pedi para ela guardar segredo. Você não vai ficar aborrecido com ela por causa disso, não é? Perguntou o xerife Jones. Quer dizer, quando um homem grande como eu, com uma estrela no peito, pergunta a uma mocinha sobre o que ela sabe, é meio difícil para essa mocinha não dizer nada, percebe? Ela acaba contando, não é mesmo? Eu não sei, disse Harry ainda olhando para baixo. Provavelmente. Harry não apenas fingia estar infeliz. Ele estava. Mesmo com tudo acontecendo do jeito que tínhamos previsto. Shannon disse que sua mãe e seu pai tiveram uma briga feia sobre vender aqueles 100 acres. Quando você ficou do lado do seu pai, a senhora James lhe deu um belo tapa. Sim, disse Harry lívido. Ela havia bebido demais. O xerife Jones se virou para mim. Ela estava bêbada ou só inebriada? Nem uma coisa nem outra, falei. Se estivesse completamente bêbada, não teria dormido a noite toda. Em vez de se levantar, fazer as malas e fugir escondida como um ladrão. Você achou que ela voltaria quando ficasse sóbria, não é? Achei. São mais de 6 quilômetros até chegar a algum asfalto. Pensei mesmo que ela fosse voltar. Alguém deve ter aparecido e oferecido uma carona antes que a mente dela clareasse. Um caminhoneiro na estrada Lincoln-Omaha seria meu palpite. Sim, sim, o meu também. Você vai ter notícias de Arlette quando ela entrar em contato com o Sr. Lester,
tenho certeza. Se quiser mesmo ficar sozinha, se ainda estiver com isso na cabeça, ela vai precisar de dinheiro. Então ele sabia disso também. Seus olhos se aguçaram. Arlette levou algum dinheiro, Sr. James? Bem, não seja tímido. Confessar faz bem para a alma. Essa é uma grande conquista dos católicos, não é? Eu tinha uma caixa na minha cômoda, havia $200 guardado lá para ajudar a pagar os ajudantes na época da colheita, mês que vem. E o Sr. Coulter, lembrou Harry. Então voltou-se para o xerife Jones. O Sr. Coulter tem uma colhedeira de milho, uma Harris Junt, quase nova, é incrível. Sim, eu a vi estacionada na frente da casa dele. Mas que diabo enorme, não é mesmo? Perdoe o meu jeito de falar. E a grana da caixa desapareceu, foi isso? Sorri amargamente, só que não era exatamente eu quem sorria. O homem conivente assumir o comando desde que o xerife Jones estacionara o carro perto do tronco de cortar lenha. Ela deixou $20. Quanta generosidade da parte da Arlette, mas 20 é tudo que Harlan Coulter vai levar pelo uso daquela colhedeira. Então, até aí, está tudo bem. E quanto aos ajudantes, acho que Stoppenhauser, do banco, pode me adiantar um pequeno empréstimo, a não ser que ele deva algum favor à companhia Ferreton, é claro. De qualquer forma, meu melhor trabalhador está bem aqui. Estiquei o braço para bagunçar o cabelo de Harry. Ele se abaixou envergonhado. Bem, tenho um belo monte de novidades para contar ao Sr. Lester, não é? Ele não vai gostar de nenhuma, mas se for tão esperto quanto pensa que é, perceberá que, logo, ela vai aparecer no escritório dele. As pessoas costumam dar as caras quando a grana está curta, não é mesmo? É o que tenho visto, falei. E se já terminamos aqui, xerife, meu garoto e eu temos que voltar ao trabalho. Eu já deveria ter vedado aquele poço inútil há uns 3 anos. Uma vaca velha... Elpis, disse Harry no mundo da lua. O nome dela era Elpis. Elpis, concordei. Ela saiu do estábulo e resolveu passear bem em cima da tampa que cedeu. E nem fez o favor de morrer por conta própria. Tive que atirar nela. Me acompanhe até os fundos do celeiro e lhe mostrarei a recompensa pela minha preguiça. Vamos enterrá-la bem onde ela está, e de agora em diante vou chamar aquele velho poço de a insensatez de Wilfred. Bem, eu até queria ir até lá, percebe? Seria realmente uma coisa interessante de se ver, mas tenho que enfrentar aquele velho juiz ranzinza. Fica para outra hora. O xerife subiu no carro, gemendo com esforço. Obrigado pela limonada e por terem sido tão atenciosos. Vocês poderiam ter sido bem menos gentis, considerando quem me mandou aqui. Tudo bem, falei. Todos nós temos nosso trabalho e nossas cruzes para carregar. Então encarou Harry mais uma vez com os olhos atentos. Filho, o Sr. Lester me disse que você estava escondendo alguma coisa. Ele tinha certeza disso. E você estava mesmo, não é? Sim, senhor, disse Harry com sua voz monótona e de algum modo horrível, como se todas as suas emoções tivessem escapado como as coisas do jarro quando Pandora o abriu. Mas não havia nenhuma Elpis para nós dois. Nossa Elpis estava morta e enterrada no poço. Se ele me perguntar, direi que estava errado, continuou o xerife Jones. Um advogado de empresa não precisa saber que sua mãe lhe deu um tapa quando estava bêbada. Ele tateou sob o assento, pegou uma longa ferramenta em forma de S, que eu conhecia muito bem, e a estendeu para Harry. Você poderia poupar as costas e os ombros de um velho, filho? Sim, senhor. Com prazer. Harry pegou a manivela e foi até a frente do Maxwell.
Cuidado com o pulso, berrou Jones. Ela dá coice como um burro. Então virou-se para mim. O brilho inquisitivo havia desaparecido dos olhos, assim como o verde. Eles pareciam turvos, cinzentos e sombrios, como a água de um lago em um dia nublado. Era o rosto de um homem que poderia espancar um vagabundo de ferrovia até quase matá-lo e não perder um minuto de sono por causa disso. Sr. James, eu preciso lhe perguntar uma coisa, de homem para homem. Tudo bem, respondi, e tentei me preparar para o que eu acreditava que viria em seguida. Por acaso tem alguma outra vaca naquele poço? Uma chamada Arlete? Mas eu estava enganado. Eu posso passar o nome e a descrição dela por telégrafo, se você quiser. Ela não deve ter ido muito depois de Omaha, não é? Não com apenas 180 pratas no bolso. E uma mulher que passou a maior parte da vida como dona de casa provavelmente não faz ideia de como se esconder. Ela deve estar em uma pensão na parte leste da cidade, onde são mais baratas. Eu poderia trazê-la de volta, arrastada pelos cabelos, se você quiser. É uma oferta generosa, mas... Os olhos turvos e cinzentos me avaliaram. Pense bem antes de dizer sim ou não. Às vezes uma mulher precisa conversar com a mão da gente, se entende o que eu quero dizer, e depois disso elas entram na linha. Umas boas pancadas têm o poder de amansar certas mulheres. Pense bem nisso. Vou pensar. O motor do Maxwell explodiu ganhando vida. Estendi a mão, aquela com que eu havia cortado a garganta de Arlete. Mas o xerife Jones não notou. Ele estava distraído, retardando a centelha do Maxwell e pisando no acelerador. 2 minutos depois, ele não era mais do que uma nuvem de poeira sumindo na estrada da fazenda. Ele nem quis olhar, disse Harry espantado. Não. E isso acabou sendo uma coisa boa. Tínhamos trabalhado com vontade e rapidez com a pá quando o vimos se aproximar, e não tinha restado nada para fora da terra além de uma das patas traseiras de Elpis. O casco estava cerca de 1 metro abaixo da borda do poço. Moscas formavam uma nuvem ao redor dele. O xerife teria ficado admirado, com certeza, e mais ainda quando a terra em torno daquela pata saliente começou a pulsar. Harry largou a pá e agarrou o meu braço. A tarde estava quente, mas sua mão parecia fria como gelo. É ela, sussurrou. Seus olhos estavam tão arregalados que eram só o que se via em seu rosto. Ela está tentando sair. Não seja idiota, falei, mas não conseguia tirar os olhos daquele círculo de terra pulsante. Era como se o poço estivesse vivo e aquelas fossem as batidas do coração escondido. Então a terra e os seixos se abriram e o rato apareceu. Os olhos negros como petróleo piscaram com a luz do sol. Era quase tão grande quanto um gato adulto. Preso em seus bigodes havia um retalho de estopa marrom e suja de sangue. Ah, seu merda! Gritou Harry. Alguma coisa assobiou a centímetros da minha orelha e então a ponta da pá de Harry partiu a cabeça do rato ao meio enquanto o bicho olhava para mim, ofuscado pela luz. Ela o mandou para cá, disse Harry sorrindo. Os ratos parecem ela agora. Não é nada disso. Você está só nervoso. Ele largou a pá e foi até a pilha de pedras com que nós pretendíamos terminar o serviço assim que o poço estivesse quase cheio. Sentou-se lá e me observou, exaltado. Você tem certeza? Tem certeza mesmo de que ela não vai nos assombrar? Dizem que as pessoas assassinadas voltam para assombrar aquele que... As pessoas dizem um monte de coisas. O raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Quebrar um espelho dá 7 anos de azar. Uma coruja piando no telhado da casa significa que algum membro da família vai morrer.
Eu estava tentando parecer racional, mas continuava olhando para o rato morto. E para o pedaço de estopa sujo de sangue. Sua rede de cabelo. Ela ainda a usava lá embaixo na escuridão, só que agora havia um buraco pelo qual saía um tufo de cabelo. Aquele penteado é a última moda entre as mulheres mortas neste verão, pensei. Quando eu era criança, realmente acreditava que quebraria a coluna da mamãe se pisasse em uma rachadura, disse Harry pensativo. Pronto. Está vendo só? Ele limpou a poeira da parte de trás da calça e ficou de pé ao meu lado. Mas eu o peguei. Peguei aquele merda, não foi? Pegou. E por que não gostou nada do jeito como ele falou isso? Não, nem um pouco. Dei um tapinha em suas costas. Harry ainda sorria. Se o xerife tivesse vindo aqui olhar, como você queria, e visse aquele rato surgir da terra, ele poderia ter feito mais algumas perguntas, não acha? Por algum motivo, essa ideia fez Harry rir histericamente. Ele continuou rindo por 4 ou 5 minutos, assustando um bando de corvos empoleirados na cerca que mantinha as vacas fora do milharal, mas no fim parou. Quando terminamos o trabalho, o sol já havia ido embora e ouvíamos os pios das corujas enquanto elas voavam do sótão do celeiro para suas caçadas antes do nascer da lua. As pedras no topo do antigo poço estavam bem juntas, e eu achava que mais nenhum rato conseguiria subir até a superfície. Não nos preocupamos em substituir a tampa quebrada. Não havia necessidade. Harry parecia estar quase de volta ao normal, e eu pensei que nós dois precisávamos de uma noite decente de sono. O que acha de salsicha, feijão e broa de milho para o jantar? Perguntei. Posso ligar o gerador e colocar Hey Ride Party para tocar no rádio? Sim, senhor, você pode. Ele sorriu seu bom e velho sorriso. Obrigado, papai. Cozinhei o suficiente para alimentar 4 trabalhadores e comemos tudo. 2 horas depois, quando eu estava largado na minha cadeira na sala de estar, quase cochilando enquanto lia um exemplar de O Tesouro de Silas Marner, Harry saiu de seu quarto, vestindo um pijama leve. Ele se dirigiu a mim calmamente. Mamãe sempre insistia para que eu rezasse, sabia? Pisquei para ele, surpreso. Ainda? Não, eu não sabia. Sim, mesmo quando ela já não olhava mais para mim, a não ser que eu estivesse vestido, porque dizia que eu não era mais tão novo e não seria certo. Mas não consigo rezar agora, e nunca mais vou conseguir. Se eu ficar de joelhos, acho que Deus vai me matar. Se existir mesmo um Deus, falei. Espero que não exista. É um pensamento solitário, mas espero que não exista. Acho que todos os assassinos desejam isso. Porque se não houver céu, também não existe inferno. Filho, fui eu que a matei. Não, nós fizemos isso juntos. Aquilo não era verdade. Ele não passava de uma criança e eu o havia coagido. Mas era verdade para ele. E achei que sempre seria. Mas você não tem com que se preocupar comigo, pai. Sei que você acha que vou dar com a língua nos dentes, provavelmente com a Shannon, ou que talvez eu acabe me sentindo culpado o suficiente para ir até Hemmingford confessar tudo para aquele xerife. É claro que esses pensamentos tinham passado pela minha cabeça. Harry balançou a cabeça de maneira lenta e enfática. O xerife... Você viu o jeito como ele olhava para tudo? Você reparou nos olhos dele? Sim. Ele tentaria condenar nós dois à cadeira elétrica. É o que eu acho. E nem se importaria de eu só fazer 15 anos em agosto. Ele estaria lá também, olhando para nós com aqueles olhos frios, quando nos amarrassem e... Pare, Hank. Já basta.
Mas não bastava. Não para ele. E puxassem a alavanca. Nunca vou deixar que isso aconteça se eu puder evitar. Aqueles olhos serão nunca a última coisa que eu vou ver. Então pensou um pouco no que havia acabado de falar. Não serão nunca, quer dizer, nunca mesmo. Vá para a cama, Harry. Hank, vá para a cama. Eu te amo. Ele sorriu. Eu sei, mas não mereço. Ele saiu arrastando os pés antes que eu pudesse responder. Para a cama, como diria Samuel Pepys. Dormimos enquanto as corujas caçavam e Arlete continuava lá, na mais profunda escuridão, com a parte inferior do rosto atingida por um casco, caída para o lado. No dia seguinte, o sol se levantou bem alto. Era um bom dia para o milho e cumprimos nossas tarefas. Quando voltei, cansado e cheio de calor para preparar o almoço, havia uma panela tampada na varanda em cima de um bilhete esvoaçante que dizia: Wilf, sentimos muito pelo que você está passando e queremos ajudar no que for possível. Harlan disse para não se preocupar em pagar pela colheitadeira neste verão. Por favor, se tiver notícias de sua esposa, nos avise. Abraços. Sally Cottery. P.S. Se Harry vier visitar Shan, mandarei um bolo de mirtilos. Enfiei o bilhete no bolso da frente do meu macacão com um sorriso. Nossa vida pós-Arlete havia começado. Se Deus recompensa pelas boas ações na terra, é o que o Antigo Testamento sugere, e os puritanos certamente acreditavam nisso, então talvez Satã recompense pelas más. Não tenho como afirmar com certeza, mas posso dizer que aquele foi um bom verão, com muito calor e sol para o milho, e chuva o bastante para manter nossa horta fresca. Houve trovões e raios em algumas tardes, mas nunca nenhuma daquelas ventanias que destroem as plantações e são o terror dos fazendeiros do meio-oeste. Harlan Cottery trouxe sua Harris Gent e a máquina não quebrou nenhuma vez. Cheguei a me preocupar que a companhia Ferryton pudesse tentar interferir nos meus negócios, mas isso não aconteceu. Peguei um empréstimo com o banco sem nenhum problema e quitei toda a minha dívida em outubro, porque naquele ano o preço do milho subiu muito e as taxas de frete da Great Western despencaram. Se você conhece um pouco de história, sabe que essas duas coisas, o preço do produto e o preço do frete, trocaram de posição por volta de 1923 e continuaram assim desde então. Para os fazendeiros do meio-oeste, a Grande Depressão começou quando a Bolsa Agrícola de Chicago quebrou no verão seguinte. Mas o verão de 1922 foi tão perfeito quanto qualquer fazendeiro poderia desejar. Apenas um incidente estragou tudo isso. Algo que teve a ver com a outra de nossas deusas bovinas e que vou lhe contar daqui a pouco. O Sr. Lester nos visitou 2 vezes. Tentou nos intimidar, mas não tinha o que usar contra nós. E provavelmente já sabia disso, porque parecia estar muito irritado durante aquele mês de julho. Imagino que seus chefes o estavam pressionando e ele descontava sua raiva fazendo o mesmo conosco. Ou tentando. Na primeira vez, ele fez várias perguntas que não eram exatamente perguntas, mas insinuações. Por acaso, eu achava que minha esposa tinha sofrido um acidente? Devia ter sofrido, não é mesmo? Ou então teria entrado em contato com ele para negociar a venda daqueles 100 acres, ou apenas voltado para a fazenda com o seu metafórico rabo entre as pernas. Ou eu achava que ela havia se metido em problemas com algum desordeiro na estrada? Coisas assim aconteciam de vez em quando, não é mesmo? E isso certamente seria conveniente para mim, não é verdade?
Na segunda vez em que ele deu as caras na fazenda, parecia desesperado e frustrado. E foi direto ao ponto. Por acaso minha esposa sofrera um acidente ali mesmo na fazenda? Era isso que havia acontecido? Tinha sido por isso que ela não havia aparecido? Viva ou morta? Sr. Lester, se está me perguntando se eu matei minha esposa, a resposta é não. Bem, é claro que você diria isso, não é? Essa foi sua última pergunta para mim, senhor. Entre no caminhão, vá embora e não volte mais aqui. Se voltar, vai ter uma conversinha com o meu machado. Você seria preso por agressão. Lester usava um colarinho de celuloide naquele dia que havia ficado todo torto. Dava quase para sentir pena dele com aquele colarinho espetado embaixo do queixo, o suor cortando linhas pela poeira e seu rosto gorducho, os lábios secos, os olhos esbugalhados. Nada disso. Eu lhe avisei para ficar longe da minha propriedade, como é meu direito, e pretendo mandar uma carta registrada para a sua empresa informando isso. Se voltar aqui, será uma invasão e eu vou expulsá-lo. Considere-se avisado, senhor. Lars Olsen, que havia levado Lester outra vez em seu caminhão vermelho, tinha praticamente colocado as mãos ao redor das orelhas para ouvir melhor. Quando Lester alcançou o lado sem porta do passageiro, virou-se para mim com o braço esticado, apontando o dedo como um advogado com tendências teatrais em um tribunal. Eu acho que você a matou, e mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona. Harry, ou Hank, como ele preferia ser chamado, saiu do celeiro. Ele estava empilhando feno e segurava o forcado contra o peito como um rifle. E eu acho que é melhor você dar o fora daqui antes que comece a sangrar, disse meu filho. O menino doce e tímido que eu conhecia até o verão de 1922 nunca teria dito tal coisa, mas aquele dia, e Lester viu que ele falava sério, o advogado entrou no carro. Sem nenhuma porta para bater, ele teve que se contentar em cruzar os braços sobre o peito. Volte a qualquer hora, Lars. Falei com gentileza, mas não o traga mais aqui. Não importa quanto ofereça para transportar esse traseiro inútil. Não, Sr. James, concordou Lars, e então foram embora. Eu me virei para Harry. Você teria cravado esse forcado nele? Sim, senhor. Teria feito o cara guinchar. Então, com o rosto sério, ele voltou ao celeiro. Mas ele não ficou sempre sério naquele verão, e Shannon Cottery era sua razão de sorrir. Harry a viu bastante, mais do que seria bom para os dois, como descobri no outono. Shannon começou a vir à nossa casa nas tardes das terças e quintas, com uma saia longa e um chapéu elegante, carregando uma sacola cheia de comida boa. Ela disse que sabia o que os homens cozinhavam, como se tivesse 30 anos em vez de apenas 15, e que pretendia garantir que tivéssemos pelo menos 2 jantares decentes por semana. E embora eu tivesse provado apenas uma caçarola de sua mãe, eu diria que, mesmo com 15 anos, ela cozinhava melhor que nós. Harry e eu apenas jogávamos bifes em uma frigideira no fogão. Shannon levava jeito para temperar e fazia uma simples carne velha ficar deliciosa. Ela trazia legumes frescos na sacola, não apenas cenouras e ervilhas, mas coisas exóticas para nós, como aspargos e vagens que cozinhava com cebolas pérola e bacon. Havia até sobremesa. Posso fechar os meus olhos nesse quarto de hotel barato e sentir o cheiro daquelas tortas. Consigo até vê-la perto da bancada da cozinha, com o quadril balançando enquanto batia os ovos ou o chantilly. Generosa era a palavra que definia Shannon. De quadril, de busto, de coração.
Ela era gentil com Harry e gostava dele. Isso me fez gostar dela. Não, isso é muito pouco, leitor. Eu a amava, e nós amávamos Harry. Depois dos jantares das terças e quintas, eu insistia em lavar os pratos e dizia para os dois irem para a varanda. Às vezes, eu os via murmurando, dava uma espiada e os encontrava sentados lado a lado nas cadeiras de vime, olhando para os campos, de mãos dadas, como um casal de velhos. Outras vezes, eu os via se beijando e nada lhe lembrava um casal de velhos. Havia uma doce urgência naqueles beijos, características dos muito jovens, e eu me afastava furtivamente com o coração doendo. Em uma tarde quente de terça-feira, ela veio mais cedo. Seu pai estava operando a colheitadeira com Harry nos campos ao norte da fazenda. Acompanhados por um pequeno grupo de índios de reserva, Shoshone de Laime Bisca, e atrás deles o velho pai, em um caminhão de coleta. Shannon pediu um pouco de água gelada, e eu fiquei feliz em lhe dar. Ela ficou parada lá no lado sombreado da casa, parecendo inacreditavelmente fresca, em um vestido volumoso que a cobria do pescoço até a canela, e dos ombros aos pulsos, quase o vestido de uma carola. Estava séria, talvez até assustada, e por um momento eu tive medo. Ele contou a ela, pensei, mas no fim não era isso. Quer dizer, talvez fosse. Sr. James, Harry está doente? Doente? Ora, não. Ele está saudável como um cavalo, eu diria, e come como um também. Você pôde ver isso, embora eu ache mesmo um homem doente e teria dificuldades para recusar a sua comida, Shannon. Isso me valeu um sorriso, mas ela parecia distraída. Ele está diferente neste verão. Eu sempre sabia o que se passava na cabeça dele, mas agora não. Ele parece perdido em seus pensamentos. Parece? Perguntei, sinceramente demais. Você não reparou? Não, senhora. Eu tinha notado. Parece o mesmo Harry de sempre para mim, mas ele gosta muito de você, Shan. Talvez o que você considere ficar perdido em pensamentos seja paixão para ele. Achei que isso me valeria um sorriso de verdade, mas não. Ela segurou meu pulso. Sua mão estava fria por causa da caneca de água. Pensei nisso, mas... Então ela despejou o resto de uma vez. Sr. James, se ele se interessasse por outra pessoa, uma das meninas da escola, você me contaria, não é? Você não tentaria poupar meus sentimentos? Eu ri, e pude ver seu rosto bonito se iluminar aliviado. Shan, me escute. Porque sou seu amigo. O verão é sempre uma época de trabalho duro, e com Arlette desaparecida, Hank e eu estamos mais ocupados do que um instalador de papel de parede com um braço só. Quando voltamos para casa à noite, nós jantamos. Uma boa comida, se você tiver vindo, e então lemos por 1 hora. Às vezes ele me fala de como sente saudades da mãe. Depois disso vamos para a cama e no dia seguinte nós levantamos e fazemos tudo de novo. Ele mal tem tempo de cortejar você, que dirá outra menina. Ele me cortejou mesmo, disse ela, olhando para onde a colheitadeira de seu pai trabalhava ruidosamente no horizonte. Bem, isso é bom, não é? Eu só pensei, ele está tão quieto agora, tão triste, às vezes fica com o olhar perdido e eu tenho que chamá-lo 2 ou 3 vezes para ele me responder. Ela ficou muito vermelha. Até os beijos dele parecem diferentes. Não sei como explicar, mas parecem. E se você algum dia lhe contar isso, eu morro. Eu simplesmente morro. Eu nunca contaria. Amigos não contam segredos de amigos. Acho que estou sendo uma boba. E ele sente falta da mãe, é claro, eu sei disso. Mas há tantas garotas na escola mais bonita que eu.
Levantei o queixo de Shannon para ela olhar para mim. Shannon Cottery, quando meu filho olha para você, ele vê a garota mais bonita do mundo. E ele está certo. Se eu tivesse a idade dele, também a cortejaria. Obrigada, disse ela. Lágrimas que pareciam pequenos diamantes se acumulavam no canto de seus olhos. Você só precisa se preocupar em colocá-lo de volta no lugar se ele fizer algo de errado. Os garotos podem se inflamar um pouco além da conta, você sabe. E se eu sair da linha, você pode me falar. Quando está entre amigos, é assim que deve ser. Ela me abraçou e eu a abracei de volta. Um abraço bom e forte, mas talvez melhor para Shannon do que para mim, porque Arlette estava entre nós. Ela estava entre mim e qualquer outra pessoa no verão de 1922. E o mesmo acontecia com Harry. Shannon acabara de revelar isso. Em uma noite de agosto, com a colheita farta e o grupo do velho pai pago e de volta à reserva, acordei com o som de uma vaca mugindo. Dormi demais e perdi a hora da ordenha, pensei, mas quando tateei à procura do relógio de bolso de meu pai na mesa de cabeceira e dei uma olhada, vi que eram 3h15 da manhã. Aproximei o relógio do ouvido para ver se ele ainda funcionava, mas também poderia ter confirmado a hora olhando pela janela para a escuridão sem lua lá fora. Além disso, aqueles não eram os mugidos ligeiramente desconfortáveis de uma vaca precisando se livrar do leite. Era o som de um animal em sofrimento. As vacas às vezes soavam do mesmo modo quando estavam parindo, mas nossas deusas já haviam deixado esse estágio de sua vida para trás havia muito tempo. Eu me levantei e comecei a andar até a porta, então dei meia volta e fui ao armário pegar o rifle. Ouvi os roncos de Harry quando passei depressa pela porta fechada de seu quarto, com o rifle em uma das mãos e as botas na outra. Esperava que ele não acordasse e quisesse se juntar a mim no que poderia ser uma missão perigosa. Nessa época, não havia restado muitos lobos nas planícies, mas o velho pai me contara sobre o mal de verão que atacara algumas raposas ao longo de Platte e Medicine Creek. Era assim que os Shoshone chamavam a raiva, e um animal raivoso no celeiro era provavelmente a causa daquele lamento. Fora de casa, o mugido agonizante estava muito mais alto e abafado de alguma forma, ecoando. Como uma vaca dentro de um poço, pensei. Aquele pensamento me fez gelar e segurar o rifle com mais força. Quando cheguei às portas do estábulo e abri a da direita com o ombro, ouvi as outras vacas começarem a mugir em solidariedade. Mas aqueles berros eram lamentos suaves comparados aos mugidos agonizantes que tinham me acordado. E acordariam Harry também, se eu não pusesse um fim à causa de tudo aquilo. Havia uma lâmpada de arco voltaico pendurada em um gancho à direita da porta. Não usávamos fogo no celeiro a não ser que fosse absolutamente necessário, principalmente durante o verão, quando o sótão ficava cheio de feno e as tulhas de milho cheias até o topo. Procurei o botão de ligar e o apertei. Um círculo brilhante de luz, azul e branca, surgiu. A princípio, meus olhos estavam ofuscados demais para conseguir ver alguma coisa. Eu só ouvia aqueles mugidos de dor e os baques surdos dos cascos enquanto uma de nossas deusas tentava escapar do que quer que a estivesse machucando. Era Aqueloá. Quando meus olhos se adaptaram um pouco à luz, eu a vi sacudindo a cabeça de um lado para o outro, recuando até a anca bater na porta da baia. A terceira da esquerda para a direita, seguindo pelo corredor, e então jogando-se para a frente de novo. As outras vacas estavam entrando no mais absoluto estado de pânico. Calcei as botas e fui depressa até a baia,
com um rifle enfiado sobre o braço esquerdo. Abri a porta e recuei. Aqueloá significa aquela que afasta a dor. Mas nossa Aqueloá estava sofrendo. Quando saiu trôpega pelo corredor, notei que suas patas traseiras estavam manchadas de sangue. Ela empinou como um cavalo, algo que eu nunca havia visto uma vaca fazer antes. E então vi uma enorme ratazana agarrada a uma de suas tetas. O peso tinha transformado a ponta rosada em um pedaço esticado de cartilagem. Paralisado de surpresa e horror, me lembrei de como Harry, quando criança, às vezes puxava um fio de chiclete da boca. Para com isso, Arlette chamava sua atenção. Ninguém quer ver o que você andou mascando. Levantei a arma, mas depois abaixei. Como eu poderia atirar com o rato se balançando para frente e para trás, como um peso vivo na ponta de um pêndulo? No corredor, Aqueloá mugia e balançava a cabeça de um lado para o outro, como se isso pudesse ajudá-la de alguma forma. Assim que ficou com as 4 patas no chão, a ratazana conseguiu ficar de pé no piso de madeira sujo de feno. Era como um filhote bizarro com gotas de leite misturadas com sangue nos bigodes. Olhei em volta para encontrar algo com que bater nele, mas antes que eu pudesse pegar a vassoura que Harry havia deixado apoiada na baia de Femonoi, Aqueloá empinou de novo e o rato caiu no chão. Na hora pensei que ela havia simplesmente conseguido fazê-lo se soltar, mas então vi algo rosa e enrugado saindo da boca do rato, como um charuto de carne. Aquela coisa maldita havia arrancado uma das tetas da pobre Aqueloá. Ela pousou a cabeça em uma das vigas do celeiro e mugiu para mim, cansada, como se dissesse: eu lhe dei leite por todos esses anos e nunca lhe causei problema. Diferente de alguns que eu poderia mencionar, então como você deixou isso acontecer comigo? O sangue empoçava no chão abaixo de suas tetas. Mesmo em meu estado de choque e repulsa, eu não achava que ela morreria em razão do sofrimento, mas vê-la daquele jeito, e o rato com a inocente teta em sua boca, me encheu de fúria. Ainda assim, não atirei nele, em parte porque estava com medo de provocar um incêndio, mas principalmente porque, com a lâmpada de arco em uma das mãos, tive medo de errar. Em vez disso, virei a arma esperando matar aquele intruso como Harry matara o sobrevivente do poço com a pá. Mas Harry era um garoto com reflexos rápidos e não um homem de meia-idade recém-despertado de um sono profundo. O rato se esquivou de mim com facilidade e fugiu depressa para o corredor. A teta mutilada balançava para cima e para baixo em sua boca e percebi que o animal a comia, quente, sem dúvida ainda cheia de leite, enquanto corria. Eu o persegui, tentei atingi-lo com a arma mais 2 vezes e errei ambas. Então vi para onde ele corria. O cano que levava ao extinto poço, é claro, a Avenida dos Ratos. Com o poço vedado, aquela era a única saída. Sem o cano, eles teriam sido enterrados vivos. Enterrados com ela. Mas com certeza pensei, aquela coisa é grande demais para o cano. A ratazana deve ter vindo de fora. Um ninho na pilha de estrume, talvez. O rato pulou para a abertura, alongando o corpo de uma maneira inacreditável. Ataquei-o com a coronha do rifle uma última vez, arrebentando a arma na boca do cano. Mas passei longe do rato. Quando abaixei a lâmpada de arco até a abertura, vi de relance o borrão de sua cauda pelada deslizando rapidamente para a escuridão e ouvi suas pequenas garras arranhando o metal galvanizado. Então ele sumiu. Meu coração batia com tanta força que comecei a ver pontos brancos. Respirei fundo, mas com isso senti um cheiro tão forte de putrefação que caí para trás, cobrindo o nariz com a mão.
A necessidade de gritar foi sufocada pela de vomitar. Com aquele cheiro em minhas narinas, eu quase conseguia ver Arlete do outro lado do cano, sua carne fervilhando de insetos e vermes em liquefação. O rosto começando a se desfazer e a soltar do crânio, o sorriso nos lábios dando lugar ao sorriso mais permanente dos olhos que estavam por baixo. Engatinhei para trás, me afastando daquele cano horrível, vomitando primeiro para a esquerda, depois para a direita, e quando já não havia restado mais nada do jantar em meu estômago, coloquei para fora longos filetes de bile. Com os olhos lacrimejando, vi que Aqueloá voltara à sua baia. Isso era bom. Pelo menos eu não teria que persegui-la pelo milharal e colocar um cabresto nela para trazê-la de volta. A primeira coisa que eu queria fazer era tampar o cano. Eu queria fazer isso antes de qualquer outra coisa, mas quando a ânsia de vômito melhorou, voltei a pensar com mais clareza. Aqueloá era prioridade. Ela era uma boa vaca leiteira. Mais importante que isso, ela era minha responsabilidade. Eu tinha um armário de remédios no pequeno escritório do celeiro, onde guardava meus livros. Lá encontrei uma grande lata de pomada antisséptica. Havia uma pilha de trapos limpos no canto. Peguei metade deles e voltei à baia de Aqueloá. Fechei a porta da baia para minimizar o risco de levar um coice e me sentei no banquinho de ordenha. Parte de mim achava que eu merecia levar um coice, mas a boa e velha Aqueloá se acalmou quando acariciei seu flanco e sussurrei: "Shh, menina, shh, calminha." E embora Aqueloá tremesse enquanto eu passava pomada em sua ferida, ela ficou quieta. Quando terminei de fazer o que podia para prevenir uma infecção, usei os trapos para limpar o vômito. Era importante fazer um bom trabalho, pois qualquer fazendeiro poderá lhe dizer que vômito humano atrai predadores tanto quanto um saco de lixo que não foi devidamente fechado. Guaxinins e marmotas, é claro, mas principalmente ratos. Ratos adoram restos humanos. Eu ainda tinha alguns trapos sobrando, mas eram panos de prato velhos de Arlete, finos demais para o meu próximo trabalho. Peguei a foice de mão do gancho na parede, iluminei meu caminho até a pilha de lenha e cortei de qualquer jeito um quadrado de lona que a cobria. De volta ao celeiro, me agachei e segurei a lâmpada perto da boca do cano, querendo me certificar de que aquela ratazana ou outra, onde havia uma, com certeza havia mais, não estava à espreita, pronta para defender seu território. Mas o cano estava vazio até onde eu conseguia ver, o que era cerca de 1 metro de distância. Não havia fezes e isso me surpreendeu. Era uma via ativa, agora a única passagem. E eles não a sujariam quando podiam fazer suas necessidades do lado de fora. Enfiei a lona no cano. Era dura e grossa. E no fim eu tive que usar o cabo da vassoura para terminar de empurrá-la para dentro, mas consegui. Aí está. Vamos ver se você gosta disso. Tomara que morra sufocada. Então, dei meia volta e fui checar Aqueloá. Ela estava quieta. Me lançou um olhar sereno por cima do ombro enquanto eu afagava. Eu tinha plena consciência de que ela era apenas uma vaca. Os fazendeiros não têm uma visão muito romântica sobre a natureza, mas aquele olhar fez os meus olhos se encherem de lágrimas e eu precisei conter o choro. Sei que você fez o melhor que podia, dizia aquele olhar. Sei que não é culpa sua. Mas era. Achei que ficaria acordado por muito tempo e, quando conseguisse dormir, sonharia com o rato correndo pelas tábuas cobertas de feno até sua saída de emergência com aquela teta na boca. Mas adormeci na mesma hora e meu sono foi sem sonhos e restaurador.
Acordei com a luz do sol banhando o quarto e o cheiro pungente do corpo em decomposição de minha esposa nas mãos, nos lençóis e na fronha. Eu me sentei depressa, arfando, já sabendo que aquele cheiro era uma ilusão. Aquele cheiro era meu pesadelo. Eu não o tive durante a noite, mas logo com a primeira luz da manhã, imaginei que Aqueloá fosse pegar uma infecção por causa da mordida do rato, apesar da pomada. Mas isso não aconteceu. Aqueloá morreu, algum tempo depois, ainda naquele ano, mas não disso. Só que ela nunca mais deu leite, nem uma única gota. Eu deveria tê-la abatido para aproveitar a carne, mas não tive coragem. Ela já havia sofrido muito por minha causa. No dia seguinte, dei a Harry uma lista de suprimentos e lhe disse para ir de caminhão até Hemmingford Home e comprá-los. Ele abriu um largo sorriso de espanto. O caminhão? Eu? Sozinho? Você ainda se lembra de todas as marchas? E ainda consegue encontrar a ré? Caramba, com certeza. Então acho que você está pronto. Talvez ainda não para ir até Omaha ou mesmo Lincoln, mas, se for devagar, é um caminhão tranquilo até Hemmingford Home. Obrigado. Ele me abraçou e beijou minha bochecha. Por um momento pareceu que éramos amigos novamente. Eu até me permiti acreditar um pouco nisso, embora meu coração soubesse que não era bem assim. A prova podia estar enterrada, mas a verdade estava entre nós e sempre estaria. Eu lhe dei uma carteira de couro com dinheiro. Era do seu avô, agora é sua. Eu ia mesmo lhe dar de presente no seu próximo aniversário. Tem dinheiro aí dentro. Você pode ficar com o que sobrar, se sobrar. Quase acrescentei, e não traga para casa nenhum cachorro de rua, mas parei bem a tempo. Esse era o gracejo constante de sua mãe. Harry tentou me agradecer novamente, mas não conseguiu. Era demais para ele. Pare na oficina de Lars Olsen no caminhão de volta e abasteça. Não vá se esquecer disso, ou vai acabar chegando em casa a pé, em vez de sobre 4 rodas. Não vou esquecer. E, pai, fale. Ele arrastou os pés no chão e me olhou timidamente. Posso parar na casa dos Cottery e pedir a Sean para ir comigo? Não. Falei e seu rosto se entristeceu antes que eu pudesse acrescentar. Pergunte a Sally ou a Harlan se Sean pode ir. E não deixe de dizer a eles que você nunca dirigiu na cidade antes. Estou confiando que você vá honrar sua palavra, filho. Como se nós dois ainda tivéssemos alguma honra. Fiquei observando do portão nosso velho caminhão desaparecer em uma nuvem de poeira. Eu sentia um nó na garganta que não conseguia engolir. Tive uma premonição estúpida, porém muito forte, de que nunca mais o veria. Imagino que a maioria dos pais sinta isso quando vê um filho sair sozinho pela primeira vez e se dá conta de que, se a criança tem idade bastante para cumprir uma tarefa sem supervisão, já não é mais uma criança. Mas eu não podia passar muito tempo remoendo esse sentimento. Precisava fazer alguma coisa importante e tinha mandado Harry para longe para poder cuidar de tudo sozinho. Ele veria o que havia acontecido à vaca, é claro, e provavelmente adivinharia o que tinha causado aquilo, mas achei que podia suavizar um pouco a situação. Primeiro, dei uma olhada em Aqueloá, que parecia apática, mas bem. Então, chequei o cano. Ainda estava fechado, mas eu não tinha nenhuma ilusão, pois poderia levar algum tempo, mas os ratos acabariam roendo a lona. Eu tinha que tapar aquilo melhor. Levei um saco de cimento até o poço da casa e misturei com um pouco de água em um velho balde. De volta ao estábulo, enquanto eu esperava o cimento engrossar, enfiei o pedaço de lona ainda mais fundo no cano. Consegui empurrá-lo pelo menos uns 60 centímetros e preenchi esse espaço com cimento.
Quando Harry voltou, e bem-humorado, ele havia de fato levado Shannon e tinha dividido com ela uma vaca preta comprada com o troco das compras. O cimento já havia secado. Acredito que alguns dos ratos deviam ter saído para se alimentar, mas não tinham dúvidas de que havia prendido a maioria deles, incluindo aquele que atacara a pobre Aqueloá. Lá embaixo na escuridão. E lá embaixo na escuridão eles morreriam. Se não sufocados, então de fome, assim que seu estoque inominável tivesse se esgotado. Pelo menos foi o que pensei. Entre os anos de 1916 e 1922, até os fazendeiros burros do Nebraska prosperaram. Harlan Cottery, que estava longe de ser burro, prosperou mais do que a maioria. Sua fazenda mostrava isso. Ele construiu um celeiro e um silo em 1919 e, em 1920, fez um poço profundo que bombeava inacreditáveis 20 litros por minuto. Um ano mais tarde, colocou encanamento interno na casa, embora sensatamente tenha mantido o banheiro do quintal. Então, 3 vezes por semana, ele e a família podiam desfrutar do que era um luxo inacreditável naquele lugar tão remoto. Banhos quentes no chuveiro, não com água aquecida em panelas no fogão, mas vinda de canos que a levavam do poço até a caixa d'água. Foram os banhos de chuveiro que revelaram o segredo que Shannon Cottery vinha guardando, embora eu ache hoje que já sabia desde o dia em que ela havia me dito. Ele me cortejou mesmo, com uma voz monótona e sem noção, que não era do seu feitio, e olhando não para mim, mas para as silhuetas da colheitadeira de seu pai e para os catadores caminhando atrás dele. Isso aconteceu perto do fim de setembro, com o milho já todo colhido, mas muita horta ainda por cuidar e ceifar. Numa tarde de sábado, quando Shannon aproveitava um banho de chuveiro, sua mãe veio pelo corredor com uma cesta de roupas que havia tirado do varal mais cedo, porque parecia que ia chover. Shannon provavelmente pensou que havia fechado a porta do banheiro. A maioria das damas costuma ter esse cuidado com sua privacidade quando usa o toalete, e Shannon Cottery tinha uma razão especial para isso quando o verão de 1922 começava a dar lugar ao outono. Mas talvez a porta tenha se soltado do trinco e ficado entreaberta. Sua mãe, por acaso, olhou para dentro do banheiro, e embora o velho lençol que servia de cortina estivesse completamente puxado no varal em forma de U, a água que espirrava do chuveiro o deixaria translúcido. Não houve necessidade de Sally ver a garota em si. Ela viu sua silhueta, daquela vez sem o vestido volumoso de Carola para escondê-la. Bastou isso. A garota estava grávida de 5 meses ou perto disso. De qualquer forma, ela provavelmente não conseguiria ter guardado o segredo por muito tempo. 2 dias depois, Harry voltou da escola. Ele passou a ir de caminhão, parecendo culpado e assustado. Shannon vai à aula há 2 dias, disse. Então parei na casa dos Cotterys para perguntar se ela estava bem. Achei que ela pudesse ter pego a gripe espanhola. Eles não me deixaram entrar. A senhora Cottery me mandou embora e avisou que o marido viria conversar com você hoje à noite depois do trabalho. Perguntei se eu poderia fazer alguma coisa e ela disse: "Você já fez o bastante, Harry." Então me lembrei do que Shan tinha dito. Harry colocou as mãos no rosto e falou: "Ela está grávida, pai, e eles descobriram. Sei que é isso. A gente quer se casar, mas acho que eles não vão deixar." Não me interessa o que eles vão dizer. Eu não vou deixar. Ele olhou para mim com os olhos cheios de tristeza e lágrimas. Por que não? Pensei,
Você não viu o que aconteceu com sua mãe e comigo? Mas o que respondi foi: ela tem 15 anos e você só vai fazer 15 daqui a 2 semanas. Mas a gente se ama. Ah, aquele lamento irritante, aquela lamúria de mulherzinha. Cerrei os punhos junto às pernas do meu macacão e tive que me forçar a abri-los e a me acalmar.